Posso começar? Vamos lá. A partir de agora está sendo gravada dia 3 de dezembro de 2024, a nossa palestra magna do projeto Meu Labirinto com Vida, idealizado pela Sandra Mota, franqueada da unidade de Vitória, Espírito Santo, essa que está dando tchauzinho. Eu queria que todos se pudessem abrir as suas câmeras, né? Para que a gente possa se apresentar rapidamente e agradecer antecipadamente a presença do seu Zarone, Manuel Arlindo Zarone Torres, pela sua disponibilidade de estar aqui na frente do computador, conversando com a gente, e nesse talk show, esse momento que eu espero que seja proveitoso para todo mundo. Antes do seu Zarone, né, de nos dar a honra das suas palavras, dos seus conhecimentos, eu queria, seu Zarone, que todos se apresentem rapidamente, o nome e a cidade de onde está falando. Sandra, pode começar, Sandra? Boa noite, Sandra de Vitória, Espírito Santo. Suzana. Suzana. Carol, vamos ver, Carol. O Everton disse que não vai poder abrir. Ok, ele está no transporte. Lilian, consegue abrir a câmera, se apresentar, Lilian? Oi, sou Lília Linhares de Itabira, meu labirinto Itabira. Valesca, obrigado, Lilian. O microfone estava desligado, Valesca? Não, mas a Valesca é de Itabira. É isso? Rafaela. Boa noite, sou Rafaela, sou de Curvelo, Minas Gerais. Rafaela, Minas Gerais. Gisele. Oi, eu sou a Gisele, eu sou da Meu Labirinto de Uberaba, Minas Gerais. Obrigado, Gisele. Vanessa Ortega. Oi, eu sou a Vanessa de Olambra, São Paulo. Obrigado, Vanessa. Leonardo está ali representando. Leonardo. Opa, sou Leonardo, estou aqui com a Roberta, nós somos aqui de Serra, Espírito Santo. Serra, Espírito Santo. Maíra Maturana. Oi, eu sou de Rio Grande, estamos na fase de implantação ainda. Ah, tá, Suzana, Rio Grande. Maíra Maturana. Eu sou a Maíra, da cidade de Campinas. Obrigado, Maíra. Carol. Carol também está com a câmera desligada. E o Xuxa, Ribeirão Preto, está aí? Boa tarde a todos, estou aqui representando a Gabi, sou sócio dela também, mas estou sem câmera, pessoal. Boa tarde a todos. Tá bom, Leonardo, obrigado, viu? O Everton não pôde abrir. Fernando Cardoso. Boa noite, pessoal, sou o Fernando, sou aqui de São Paulo e sou parceiro do Michel. Fernando faz a parte de expansão, operação, marketing. Fernando Santos. Fernando Vanderlin de Santos. Meu Labirinto, Vila Olímpia, São Paulo, aqui com o Everton também. Joia. Gente, muito obrigado pela presença. Todos, né? Conversei com todos, Lili, Everton, isso. Seu Zarone. Sou eu, Michel. Aonde que tá ali? A Jules, doutora Jules. Eu tô no trânsito, estou chegando em casa. Quando eu chegar, eu abro a câmera. Eu sou Jules, da Meu Labirinto de Umuarama. Doutora Jules, neurologista da unidade de Umuarama, Paraná. Então, seu Zarone, seja bem-vindo. O momento é seu. Essas pessoas aqui, a gente é uma família, tá? A gente se dá bem, às vezes a gente se alfineta também, e aqui é assim mesmo. Família é assim.
Fique à vontade. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria dizer que eu não sou um especialista em fazer, principalmente pelo esse título de palestra magna, o Michel exagerou um pouco. Eu sou engenheiro eletricista, né, formado há mais de 50 anos na Escola Federal de Engenharia de Itajubá, no sul de Minas, hoje Universidade Federal de Engenharia, melhor escola de engenharia eletricista do Brasil. Eu conheci o Michel há um pouco mais de 20 anos, numa crise de coluna, na coluna cervical, com o meu braço praticamente paralisado, uma dor no dedo. Eu estava há 3 meses tentando tudo, assistindo médico, acupunturista, tudo. E alguém me indicou o Michel e ele me salvou. Ele foi muito dedicado, muito amigo, e ia lá em casa todo dia, e a gente acabou ficando muito amigo. Depois que então que ele me convidou, e eu tenho muita satisfação em poder contar um pouco da minha história, passar um pouco das minhas experiências para vocês. Tá? E teve um outro episódio quando eu era presidente da FEDEL, e o Michel me tratou de uma fascite plantar, ele ia na hora do almoço, lembra, Michel? Foi mais de 50 sessões de fisioterapia. Então, aí o Michel se renovou, virou para esse lado de tratar da labirintite. Eu gostaria de começar a dizer que todos nós temos nossos labirintos na vida. Tá? Todos nós temos incertezas, temos momentos que nós ficamos em dúvida para onde ir ou para onde não ir. Isso é uma coisa que a gente tem que enfrentar com serenidade e com decisão. Talvez isso seja o meu primeiro exemplo. O nome sugestivo de meu labirinto me levou isso na mente, que todos nós temos o nosso labirinto. Eu fico contente de poder contribuir. Como eu falei, eu tenho... Peraí. Estão me ouvindo bem? Sim. Eu sou engenheiro eletricista, eu tenho mais de 50 anos de formado, trabalhei em 2 empresas praticamente, Furnas, centrais elétricas, durante 25 anos, desde que me formei. Morei em vários lugares, morei na usina de Furnas, aqui em Minas, morei em Voiporã, no Paraná, morei em Foz do Iguaçu, morei no Rio de Janeiro, morei na Suécia, morei no Rio de Janeiro de novo, fui para Florianópolis, já numa outra empresa quando eu saí de Furnas, em 98. Eu tenho uma longa experiência e eu convidei meus alunos para ficar uma conversa mais amistosa, mais agradável. O Michel gentilmente preparou algumas perguntas e, como se fosse um roteiro, ficaria mais fácil, uma vez que a gente não está usando slides e tal, a gente podia se perder nessa conversa. Então, Michel, por favor, me coloque as perguntas aí, que eu terei o imenso prazer de responder aquelas que eu souber. Certo, seu Zaroni, obrigado. Eu acho que... Eu estou falando, tem muito dinheiro aí, eu estou falando de Maria da Fé, uma cidade muito pequena, de 15 mil habitantes, onde é a origem da minha família e da minha esposa. Eu estou morando aqui faz 2 meses que eu me mudei para cá. Eu morei 25 anos em Florianópolis. Eu montei a minha residência lá no meu apartamento. A minha casa lá atrás foi para vender. E eu mudei para cá por causa da família. Eu tenho meus irmãos, meus primos, a minha esposa também tem todo mundo aqui. E aqui é prazeroso, é 1.300 metros de altitude, né? E eu plantei umas oliveiras, já fiz um azeite, estou plantando framboesa, amora e mais outras coisas. E eu continuei no conselho da antiga empresa que eu era presidente, que se chama Engie. Engie é uma empresa mundial. Eu sou do conselho dela, sou do conselho da Energia Sustentável do Brasil, que tem a usina de Giral, lá em Rondônia. Eu sou sócio de uma empresa de marketing digital, chama DocSync, que é em São Paulo.
E sou sócio da minha filha. Para quem mora na Vila Olímpia, em São Paulo, deve conhecer. Ela faz sapato. Ela é advogada, mas ela está há muitos anos nesse ramo de sapato de luxo de feminino. É Paula Torres. Quem quiser conhecer, pode entrar no Instagram, Paula Torres Brand. Ela tem mais de 300 mil seguidores. Né? Eu sou sócio dela, de vez em quando dou uma olhada no planejamento, que eu sou, modéstia à parte, dou isso, e das contas. Tá? Então, podemos começar, Luiz. Tá jóia, seu Zaroni. Seu Zaroni, primeiro ponto aqui, o senhor poderia citar, né, dentro da sua trajetória, 5 dos maiores ou os mais importantes prêmios e condecorações que o senhor já recebeu ao longo da sua jornada? Na verdade, é difícil para escolher 5, viu? Porque são muitos. Mas eu elenquei alguns aqui que me agradam muito, né? Título de cidadão de Florianópolis e de cidadão de Santa Catarina, dado pela Câmara dos Vereadores e pela Assembleia Legislativa. O outro que me orgulha muito é ser Cavaleiro da Ordem Leopoldo, uma condecoração que eu recebi do Rei da Bélgica. Que a Traquedel Energia era uma empresa de origem belga no início. Tá? Outra condecoração, outro título que eu tenho, eu sou a personalidade de venda da DVD de Santa Catarina. Então, a gente tem um grupo muito seleto de empresários que tem esse título, e todo ano, quando vão eleger um outro, eles nos chamam para discutir algum problema de mobilidade de Santa Catarina, de turismo, coisas assim. O título de honra é o mérito do CONFER, Federação dos Engenheiros. Inclusive, na época, foi curioso, porque eu fui votado pelos próprios sindicatos, inclusive sindicatos de eletricitário e tudo. E, finalmente, eu ganhei agora, uns 2 anos atrás, o título de doutor honoris causa da Universidade Federal de Engenharia de Itajubá. Pela minha vida, pelo meu trabalho, eu fui condecorado, foi uma grande alegria para mim receber esse título, o que eu fiz. Então, eu acho que eu citei 5, né? Citou 5. Qual deles o senhor leva para o coração? De coração e para o coração? No coração e no coração não é nenhum desses. É esse livro aqui. Tá vendo? Sim. A Engie pediu para 2 jornalistas, contratou 2 jornalistas, a Dora Newton e a Lídia Silveira, para escrever. Esse livro é um 2 em 1. Ele tem uma parte dele, é a minha trajetória profissional, e a outra é a minha trajetória pessoal e familiar. Começa lá na minha árvore genealógica, dos meus avós. Então, isso aqui é uma coisa muito importante para mim, que vai perpetuar com meus filhos, meus netos, meus tataranetos, para minha família, e meus amigos, toda a minha geração. O outro que eu tenho muito carinho são esse aqui, ó. Esse bilhetinho aqui, esse bilhetinho aqui, e esse caderno aqui, que foi disponibilizado na empresa, esse aqui quando eu fiz 10 anos de empresa, isso aqui quando eu fiz, foi a minha despedida com 16 anos. E o que os colaboradores escreveram aqui, eu de vez em quando vou dar uma lida, que me renova muito, inclusive tem meus filhos aqui, todo mundo. Isso aqui eu tenho muito carinho por esses 2 troféus que eu consegui conquistar. Legal, seu Zaroni. Mas teve um título que o senhor não falou, que foi ficar em 29º melhor CEO de empresa do mundo, né? Isso foi uma conquista também, né, seu Zaroni? Na verdade, o presidente, o CEO da empresa, leva 11 bônus, né? Esse título eu realmente recebi, sei lá, pela Harvard Business Review,
me deixou um pouco de saia justa, porque o presidente do conselho e presidente da GDS Suez, que era a acionista controladora da Tractebel na época, ficou em 95. E não saiu nem fotografia dele. Eu fiquei em 29, mas isso não é só meu, né? Na verdade, é companhias, colaboradores das equipes, porque é uma avaliação que eles fazem pelos resultados da empresa, pelo que a empresa criou. Né? Mas o presidente tem, eu falo, bônus e ônus. Seu Zaroni, falando da trajetória, né, como gestor da maior empresa de energia elétrica privada do país, qual foi o maior desafio, seu Zaroni? Uma história. Furnas, né? Muitos desafios em Furnas, aprendizado longo, né? 25 anos em Furnas, implantação de todo o sistema de Itaipu. Eu, com 38 anos, 36 anos, já chefiava o sistema de Itaipu. Depois eu fui superintendente de operações de Furnas no Rio, carregado da região sul, sudeste, toda a malha, tudo. Mas o desafio foi quando a Tractebel Internacional comprou as usinas, comprou a Gerasul. Na época, em 98, teve a cisão da Eletrosul em Gerasul e Eletrosul, e as usinas e os funcionários ligados à geração ficaram na Gerasul, e a Gerasul foi privatizada. Eu pensei que ia aposentar, mudar para Bahia da Fé, isso em 98, acabei indo para Florianópolis para ser presidente da empresa. É um baita desafio, né? Você entrar numa empresa estatal e mudar tudo, quer dizer, mudar, reduzir o quadro, mudar a organização, tem traumas, né? E a gente trabalhava feito louco, 12 horas, 15 horas por dia, fazer reunião todo dia, cada dia com o setor. Esse desafio foi um dos maiores, porque a gente conseguiu fazer sem diminuir o quadro, mas sem criar trauma para ninguém, não teve uma greve, não teve um problema com o sindicato, nem nada, e a gente conseguiu criar, e tem uns que têm essa empresa até hoje, a gente fez algumas coisas que ficava dentro da empresa e terceirizou, ajudou os colaboradores a criar suas próprias empresas e deu contratos de serviço por alguns anos. Isso foi muito bom. Mas na época, eu enumerei aqui alguns desafios. Na época, eu já estava com 45 anos, 46, e eu fui ser presidente sem nunca ter passado por uma área financeira, uma área... Gestão eu tive um treinamento em Furnas, eu tinha uma boa noção, até porque o departamento de Itaipu lá tinha 900 empregados. Então, eu já tinha uma certa vivência de lidar com pessoas, com organização, com orçamento. Mas eu resolvi fazer um MBA no INSEAD, lá em Fontainebleau. E era um baita desafio, porque eu era presidente da empresa, eu ia para lá, ficava internado lá na universidade 15 dias. Quando eu voltava, eu tinha uns 5 livros para ler, e eu tinha jornada dupla quando estava lá. Por causa do fuso horário, permitia que eu ficasse tendo as aulas, muito trabalho de grupo. Acabava as aulas, eu tinha meu expediente aqui no Brasil, ainda ficava no telefone e na internet, no e-mail, cuidando dos assuntos daqui. E como o meu inglês era muito ruim, eu à noite ainda tinha que me dedicar para ler as coisas, estudar, tal, e às vezes dormir de madrugada. Isso foi um outro desafio muito grande que eu tentei. Mas eu consegui. Eu consegui 2 anos, eu consegui me formar lá. Isso foi muito útil para mim, na época, em conhecer finanças,
detalhes, me ajudou muito. Planejamento e tudo mais. Os desafios, você se lembra que em 2002 teve um racionamento no setor elétrico. Né? E o racionamento levou a uma crise econômica no setor. Isso era tudo regulado, ainda estava começando a desregulamentar, e a gente teve muita discussão, para chegar num acordo, que se chamou de acordo geral do setor elétrico, foi muito duro. E no dia de eu assinar o acordo, eu estava em Bruxelas, e os meus diretores estavam comigo no telefone. Por coincidência, era meu aniversário, eu passei a noite no telefone, orientando, faz isso, não faz isso, assina, não assina. Tive outro desafio me ajudando na mesma época, que foi quando o primeiro governo do Lula, a Dilma foi secretária foi ministra de Minas e Energia. E as ideias que eles tinham de campanha, tudo era muito ruim no setor elétrico. Eu fiz um trabalho imenso no Senado, no Congresso e lá com a própria Dilma, para poder minimamente negociar com as distribuidoras, porque o modelo do setor é uma divisão de risco. A distribuidora fica com risco, o gerador fica com risco, como é que mitiga isso, como é que reparte. Foi um desafio muito grande. Acho que está bom. Joia. Seu Zaroni, e o que a gente faz na hora do desespero, assim, no processo de gestão, assim, na crise, o que se faz? Bom, a empresa grande tem um comitê de gestão de crises, normalmente. A primeira coisa é acionar, manter a calma, né? E acionar o comitê. Mas eu diria assim para vocês, que numa crise a gente tem que manter a calma, procurar as pessoas que têm conhecimento daquele fato, que têm experiência no fato que está ocorrendo, e tentar solucionar e assumir algum risco. Né? Vou contar uma historinha para vocês aqui. Eu não quero... Eu sou muito do setor, mas é uma história interessante. Um belo dia, 5 horas da manhã, toca o meu telefone. Aí, Florianópolis. Vocês conhecem a usina hidrelétrica, tem uma fase de máquina e tem uns vertedouros. Que é quando tem muita água, você abre ele, são com portas imensas, e para uns gates que você está soltar água para jusante, para baixo da barragem. Liga para o Ministro, que era o chefe do departamento de hidráulica. Problema sério, tem meia comporta da usina de Santo Osório. A usina de Santo Osório é uma usina grande no Rio Iguaçu. O pessoal foi acionar para fechar, enroscou o cabo de aço, saiu o motor, enrolou, levantou a comporta, a força da água levou. O que significa aquilo? Significa que o reservatório ia esvaziar. E podia dar enchente para baixo e tudo. Cheguei no comitê, peguei um helicóptero, fui lá para a usina. Eu aluguei barco e tal, reuni milhares de pessoas, avisei da Defesa Civil, IBAMA, Ministério Público, todo mundo. E até a Guam descendo no vertedor. Mas a curiosidade, a gente pensa que vai sair a água toda, mas não vai tudo de uma vez. É porque tem a coluna do nível da usina. Imagina uma parede aberta assim, de 15 metros, com água com 15 metros acima do nível mínimo. Aí, nessa época, a gente controlou tudo, fez resgate de peixe, fez tudo. Nós chegamos num ponto, a usina não baixava mais, e a gente tinha que pôr uma comporta-vagão. Comporta-vagão é como se fosse assim, ó. Tem uns trilhos no concreto que desce ela assim. Mas tinha uma força que tinha um volume de água saindo aqui. Né? A gente queria calcular a força que dava naquela comporta-vagão
que pesa 20 toneladas, mais ou menos, para não buscar, aí seria um problema maior. Testei todas as universidades, todo mundo, toda a inteligência do país e do exterior, não conseguiram ninguém que calculasse aquilo para nós. Se tinha o risco dela, da força lateral da água. Bom, usei a experiência dos meus técnicos lá, do pessoal que estava toda hora fazendo isso. Passando carvão na comporta, na comporta vagão, nos trilhos, tudo. E vai ser o que Deus quiser. Desceu. E deu certo. Fechou para a gente poder, então, trabalhar. Então, é o seguinte. Tem um livro, eu não sei nem se ele está aqui, que eu gosto muito, que ele chama, foi meu livro de cabeceira há muitos anos, ele chama Decision Traps. Ou seja, armadilhas da decisão. Um dos grandes segredos da gestão, de você fazer coisa, é o processo decisório. Não é que você decide as coisas, realmente as coisas importantes e complicadas. E esse livro ensina um monte de coisa de regrinha que ajuda demais. Cuidado de ter excesso de confiança para não tomar decisão precipitada. Olhar as condições de contorno da decisão. Né? Aprender com erros passados, com fatos que já aconteceram semelhantes no passado. Então, essas coisas assim te ajudam a tomar boas decisões. E boa decisão é sempre um grande benefício para a empresa, para a comunidade, para tudo. Tá bom? Perfeito, seu Zaroni. E, bom, a gente falou de crise, né? E o que o senhor considera como oportunidade? O que fazer e o que o senhor considera como oportunidade no processo de, enfim, no seu ponto de vista relacionado à gestão? Vou dizer que o cavalo arriado passa, monta nele. Mas você tem que saber se ele vai se levar para o buraco. Né? A gente tem que saber aproveitar as oportunidades. Eu acho que a oportunidade nos negócios, nas empresas, você tem que estar preparado, né? Preparado para aquela oportunidade, ter conhecimento, né? Ter um network interessante, né? E iniciativa. E a oportunidade a gente não sabe como que ela, a gente às vezes ela aparece do nada, né? Eu me lembro de 2022, eu tive racionamento, acabou o racionamento mais ou menos em fevereiro, que é o período que sobe muito entre o reservatório. O racionamento foi por falta de água no reservatório. E o mercado estava na primeira abertura do mercado, de sair de contrato regulado para consumidor livre de 25%. A Copel, junto com a FEMIG, eles anunciaram um leilão de energia livre para agosto. Isso nós estávamos em junho. E eu, nessa época, já tinha a visão de que ia sobrar energia, os preços iam cair muito. O preço do funcionamento foi lá no máximo. Mas, quando todo mundo reduziu o consumo, e voltou a ter sobrar energia. Chamei minha equipe lá e falei assim: nós temos que fazer um leilão antes da Copel da CEMIG, tem um mês. E vamos fazer isso. Então, na época não tinha essas empresas de paradigma, essas coisas que fazem leilão online, não tinha isso. Aí alguém deu ideia, nós resolvemos fazer o leilão na Bolsa, na Bovespa. E a gente criou os produtos de escadinha para ver regulamentação, e foi um sucesso o leilão nosso. Então foi uma oportunidade, um problema que virou uma oportunidade. Entendi. Tá? E assim é a vida, a gente tem que fazer limonada do limão. Né? Tá certo. Seu Zaroni, como gestor, né? Como é que o senhor vê o mercado de saúde privado no Brasil, principalmente ligado ao envelhecimento?
não tenho conhecimento, mas eu tenho algumas ideias. O Brasil tinha um bronze demográfico, todo mundo era jovem. E agora, a população idosa está aumentando, eu acho que vai ser a maioria nos próximos anos. Tá? E isso requer, eu vejo que o mundo já tem um monte de peça boa ajustada aqui, né? A gente começa a aparecer os problemas e a gente vai consertando. O mercado privado, para muita coisa, para os olhos, para uma população que está envelhecida, é grande, mas a condição econômica da maioria do país talvez não permita você ter acesso. Eu vejo muitas pessoas, o plano de saúde é muito caro, né? Tenta aumentar. Então, a gente tem que... O primeiro ponto é fazer prevenção, né? Mas eu noto que tem aparecido uns planos mais acessíveis e bons também para as pessoas mais idosas. Ele é um mercado muito grande, né? Muito grande. A pessoa tem que arrumar um jeito de ser bom por tudo, mas ser compatível com a situação econômica das pessoas, da população. Porque a maioria não tem, na maioria, condições. Quem ganha 1, 2, 3 salários mínimos, como é que vai ter um plano de saúde? Tá? Hoje, nós temos hoje 32 milhões de idosos, né? E quando a gente fala idosos, entra na categoria acima de 60 anos, e a gente sabe que hoje existe uma melhoria nessa qualidade de vida, que, inclusive, a gente tem uma diminuição de 10 anos, né? Em cima dessa idade real, digamos assim, né? Então, desses 32 milhões de idosos, acima de 60 anos, a gente vê que tem uma parcela muito pequena que ela economicamente não depende do plano de saúde, que não depende do Sistema Único de Saúde, então, que é uma população, digamos, uma população A, uma população B1, B2, que consegue consumir um serviço diferenciado, né, seu Zaroni? Então, a gente tem... Eu sou um privilegiado, né? Eu quando estava no meu... Terminei xadrez, meu contrato de saída da Traquedel, quando me aposentei, eu consegui convencer meu chefão lá fora, lá na Bélgica, que eu precisava de um plano de saúde vitalício para mim e para minha esposa. E ele falava, não, mas vamos fazer um seguro. Eu falei, não. Aqui na Bélgica, tudo é público, tudo é público, mas de qualidade. Eu não pago universidade, não pago. Mas no Brasil não é assim. No Brasil, se você não tiver condições, você vai para o SUS. Eu até tinha condição. Mas eu consegui. Eu tenho 3 planos de saúde. Eu tenho Bradesco, tenho o plano da Elos e tenho o Unimed. Então, eu fiz a cirurgia agora em outubro, fiz no Einstein, não paguei nada, convênio, o médico foi um valor alto, o Bradesco reembolsou 60% e a Elos reembolsou o restante. E a Elos é um plano que é da Traquedel, da Eletrosul, da Engie, da Eletrosul, e eles, quando eu era presidente, tinha um plano Unimed, que é um plano que no interior, principalmente em Santa Catarina e na cidade, ele é mais aceito do que o Bradesco. Mas começou a aparecer os problemas, cara, tipo o Sírio, tipo o Einstein, tipo o Hospital Alemão de São Paulo. Aí eu fiz um plano Bradesco com uso de gerência para cima. Depois que eu saí, o pessoal economista descobriu que o que está gastando por ano para pagar o plano, eles reembolsar 100%, se eles quisessem um plano. Se eles criassem um plano na Elos executivo, um reembolso de 100% dos procedimentos,
é mais barato, porque a população é jovem, na empresa e tal, é mais barato que pagar o Bradesco. E é isso que eu hago. E eu, como faço jus pelo meu contrato a todos os planos de saúde que os diretores da ENGE têm, eu também ganhei um. Tem que pensar, né? Pensar também naquilo que pode beneficiar para tudo que volta, né? Se eu ajudar, por exemplo, que fica 20 km mais da terra, quando eu preciso de uma emergência, uma coisa, eu tenho que usar o Unimed. O Bradesco é muito pouco aceito. Tem algumas que são regionalizadas, né? Seu Zarone, tem uma pergunta aqui. De todas as autoridades que o senhor conheceu, tanto no Brasil quanto fora, qual a que chamou mais a sua atenção? E o que chamou a atenção nisso? Eu pensei bastante nisso aí. É difícil falar, porque as pessoas que eu mais admiro não são autoridades, são assim. Não. De autoridade, um que eu admirava muito foi o falecido já, o ex-governador Luiz Henrique da Silveira. Foi governador de Santa Catarina. Eu achava ele uma pessoa assim, muito empreendedora, muito aceitável discutir. Eu tinha muito contato com ele, defendia ele privatizar a Celesc, né? Ele falou que não podia, mas ele era muito comprometido com a educação, com a cultura e comprometido com o Estado de Santa Catarina. Eu acho que eu considerava ele uma pessoa com perfil que você deve ter em mente e admirar. Legal. Um conselho que o senhor daria para alguém que queira empreender, seu Zarone? A pessoa tem experiência. Eu tenho 2 filhos que a Ana Paula, que é advogada e foi empreendedora, é empreendedora, né, que eu tenho uma empresa dela, agora ela já está grande, tem 20 lojas. Sou sócio dela por consequência da vida. E o Renan, que é meu caçula, também que já empreendeu em algumas coisas. A primeira coisa tem que estar preparado, conhecer, estudar aquilo que você deseja fazer. Você vai fazer cosméticos, tem que aprender como é que faz cosméticos. Você vai fazer comida, você tem que aprender como é que faz comida. Isso é o primeiro passo, porque quem não sabe fazer, não sabe mandar. Não estou falando de mandar. Olhar bem o planejamento, né? Principalmente de onde vão vir os recursos, no mercado, né? Porque é muito comum você... Meu filho fez uma empresa de comida saudável, aí ficou uns 3 anos tentando, e ele não atingiu o ponto de equilíbrio. E eu gastei uns 2 milhões com ele e meu filho fechou. Ele entrou em depressão, eu não conseguia. Chamava Zimo, não sei se você lembra. Zimo, era comida saudável, sem carboidrato, sem glúten, sem nada, mas não vende, porque o povo quer comer bastante, a marmita de R$15, não quer comer comida, população em si. Então, tentando estudo, tentando ir para São Paulo e tal. No fim, ele entrou em depressão, eu tive que fechar a empresa para ele. E a Ana Paula, com 10 anos, ela quebrou umas 5 vezes. Ela faz o desenho do sapato, fabrica lá em Sapiranga, lá no Rio Grande do Sul. Hoje ela está grande, ela tem logística, tem 20 lojas já, e tem um e-commerce muito forte. Mas o segredo, o que é? É olhar o mercado, olhar tudo, olhar o nicho de mercado que você quer entrar, mas, principalmente, muito trabalho, vai trabalhar muito mais, tem muita preocupação que você for colaborador, empregado de uma empresa, e perseverança, né? Tem que perseverar, ter tenacidade, e nem sempre anda rápido, nem sempre vai ser aquilo que você sonhou, que você quer. Pessoas do nosso sucesso tiveram, assim, muito tempo de tentativa, de erro e acerto e tal. Um exemplo é você mesmo. Né? Quantos anos você está nessa labuta aí? É verdade. Não é isso? Eu preciso da pessoa ter persistência e não desanimar na forma que faz. É verdade.
Levando em consideração que nós somos uma equipe, né, a rede Meu Labirinto, ela preconiza muito atuarmos dentro das nossas habilidades, né, aquilo que realmente a gente sabe fazer. Na sua opinião, qual o segredo para manter o crescimento dentro de uma empresa? Eu diria assim, você está indo bem, então, manter a qualidade do serviço, né? Qualidade, manter as equipes assim motivadas, né? Motivadas, qualidade do serviço, o foco no cliente, né? O foco do cliente, ver o que o cliente pede, o que o cliente necessita, né? Tentar, dentro do possível, baixar os custos operacionais, custos administrativos, né? É uma boa coisa, porque o fator de sucesso de uma empresa tem um lado da venda, o lado da qualidade, mas tem um lado dos custos também, que você tem que trabalhar dos dois lados. Tá? E manter atualizado. Né? Por exemplo, algum de vocês já estão usando inteligência artificial, hein? Não, né? Eu vou fazer um curso agora de inteligência artificial. Então, manter a tecnologia, a inteligência artificial é uma revolução para qualquer negócio. Né? Então, o que eu poderia falar é isso. Gestão e liderança. Qual é a relação entre os dois conceitos e como alinhar isso ao nosso mundo atual, principalmente dentro de uma rede de franquias, na sua opinião, César? Eu tenho uma maneira de ver o seguinte: liderança é uma coisa que a gente é intrínseco da pessoa, do meio ambiente que ele foi criado, da vivência dele. A pessoa, o líder é aquela pessoa que cuida, como quem diz, quem ama, cuida. A liderança você não ensina, você pode dar algumas ferramentas e tal, e ser dono, ser chefe, não quer dizer que a pessoa tenha liderança. Numa organização, tem muitos líderes, até às vezes até o motorista é o líder, o zelador, ele é mais liderança. Eu gostava de, no CEA, num dos coisas, tem um livro do François Depart, chamado A Vitória do Cliente. Em uma organização grande, você tem que descobrir onde estão as lideranças, em todos os níveis. Porque você pode usar isso para o bem da organização, para divulgar novas técnicas, para fazer mudanças. Você discute primeiro com essas lideranças que têm a capacidade de propagar. E na hora de escolher as pessoas que vão ter cargos de gestão, se você tiver a chance de escolher um dos aspectos da liderança, seria bom. Tá? Agora, do outro lado, a gestão atualmente, a gente já considerava muito a gestão, o que é? A organização está ligada à organização da empresa, né? Hoje se fala muito em ESG, né? Que é Environment, Social e Governance. Tá? A sustentabilidade do negócio, no longo prazo, no médio prazo, ele está em que você tem que criar valor para o shareholder, ou para o acionista, né, ou para o dono, e criar valor para os stakeholders, os participantes, que são os empregados, os clientes, os fornecedores, o governo, a sociedade. E tem uma cadeia de valor para qualquer empresa, e no caso seu também. Então, se você criar valor, muito valor para o empregado, se você começar a pagar, atender tudo que o sindicato te pede, sua empresa não vai dar lucro. Ela pode, o seu dono, não querer continuar com o negócio. Mas se ela só criar valor para o dono, você vai começar a ter problemas de fidelização, de o cara trabalhar mal, né, de empenhar tudo.
Então, você tem que criar valor para todo mundo, ou focar a sua decisão nesse aspecto, né? Então, do ESG, o environment, você pode pensar no ambiente de trabalho, bem como na proteção ao meio ambiente. No caso seus, eu não sei se vocês não têm. Mas tudo e tudo você pode hoje, moda isso. Social, né? Social é manter os benefícios dos empregados, salário justo, um bom ambiente de trabalho, né? Ambiente, assim, não de ficar passando a mão na cabeça, mas ter respeito com os trabalhadores, permitir até que tenha iniciativa, que possa errar também, errar faz parte do aprendizado, né? Então, isso aí. E tem as regras, poucas, não pode fazer muito burocracia nas regras de gestão, né? Eu lembro que, quando a gente foi lá para a Gerasul, tem uma sala só de manual de procedimento. Até para cortar grama tinha procedimento. E a gente, no primeiro momento, nós temos 5 regras de ouro na empresa. Transformamos, jogamos tudo para fora e transformamos em 5 leis magnas. E depois, com o tempo, a gente foi ajustando, aumentando um pouco. Então, a governança, a gestão, ela está ligada nisso aí, né? Como que você organiza a empresa, como que você controla a empresa, né? Hoje tem muitos sistemas de controle. Como é que você controla? Como é que você construir um ambiente saudável para o trabalho, eu falava muito uma coisa que minha mãe falava para mim, quem trabalha para comer é bicho, né? Ou seja, a gente tem que ter satisfação em estar no trabalho. Às vezes a gente até precisa trabalhar para ter o salário, que é o trabalho para comer, né? Mas precisa do trabalho. Mas, se você puder ficar satisfeito, realizado com aquilo que você está fazendo, aí sim você está vivendo, tendo uma qualidade de vida boa. Porque a gente passa a vida, às vezes, no horário do trabalho, e fora do trabalho, a gente está ligado no trabalho, né? Então, a gente tem que ter, primeiro de tudo, gostar do que fazer, para fazer bem, né? Ter felicidade. Tem que ser, eu falava isso nas reuniões com todo mundo, principalmente com o pessoal mais novo que está começando. Eu preferia que ele saísse do que ficasse lá frustrado. Porque às vezes a pessoa até é boa, mas ela não está encaixada, não é o perfil que você está precisando para aquela tarefa, para aquela determinada função. E aí ela vai ficar sofrendo a vida inteira e reclamando. Então é melhor que ela vá embora e você ponha um outro que se adequa ao perfil mais. Perfeito. Seu Zaroni, tem uma pergunta aqui, a gente já está, falta um pouquinho de tempo para a gente encerrar. Eu vou passar aqui por a sua dica para quem está no início da jornada. Entendi. A sua dica para quem está no início da jornada. Tem que insistir, ser perseverante, procurar aprender muitas coisas, se dedicar. Porque a gente aprende, o responsável pelo nosso desenvolvimento somos nós mesmos. Ninguém vai ser responsável pelo desenvolvimento da pessoa, se a pessoa não dedicar. E tem que ser perseverante, porque nenhum caminho é fácil, nada cai do céu, né? E você vai naturalmente progredir. E para quem já está na trilha, seu Zaroni? Qual é? Eu tenho a obrigação de fazer mais, de aprender mais, de dedicar mais, de não deixar sair do trilho, né? Então, já tem uma responsabilidade maior do que quem está no começo.
Eu lembro uma vez que eu perguntei assim, seu Zaroni, qual é uma das coisas que o senhor indicaria para quem está trabalhando agora? E foi isso aí, o senhor falou, seja proativo, né? Faça mais do que a sua obrigação. Foi isso. Um ditado que eu gosto de usar, aliás, dois, que acontece na vida pessoal, na vida prática de quem trabalha. Carro lotado é que canta, quem conhece carro de boa aí sabe isso, né? Quando você põe muito peso, ele fez. O outro ditado que eu gosto de usar é cangalha pesada com burro forte. Vocês talvez não sabem o que é isso. No interior tem um burro, você põe uma cangalha, uma cesta de cada lado para carregar as coisas. Então a pesada é para o burro forte, ou seja, quem produz mais, recebe mais coisas para fazer. Seu Zaroni, eu vou fazer aqui para a gente encerrar esse bate-papo, e depois não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, de fazer a nossa um jogo de palavras aqui, porque diante de toda a sua trajetória, de todo, né, todos os lugares que o senhor já passou, as pessoas com quem o senhor já teve contato, toda a sua experiência, enfim, os títulos que o senhor recebeu, as pessoas, as autoridades, tudo, eu queria que o senhor resumisse, a partir das palavras que eu vou colocar aqui, o senhor tentar ser o mais conciso, de preferência responder também com uma palavra naquilo que eu vou falar, até para mostrar, né, para a gente, assim, porque a gente se conhece há tanto tempo, e compartilhar isso também, porque tem muita coisa que eu não sei. O que representa para o senhor, por exemplo, trabalho? A dignidade da pessoa. Missão. Desvendar o labirinto. Como? Desvendar o labirinto. Visão. Visão é tornar referência, visão para vocês, é tornar referência no tratamento da labirintite. Cada empresa que tem um foco tem uma visão. Joia. Pessoas. São as mais importantes em qualquer contexto. Boa. Esposa. Amor e companheira para a vida toda. Eu tenho mais de 50 anos de casado, então tenho autoridade para falar isso. Família. Alicerce da sociedade. Filhos. Compromisso. Oi? Alegria e compromisso. Compromisso. Vida. Vida. Dádiva de Deus. Gratidão por ter chegado aos 75 anos. Morte. Fim do ciclo. Deus. Senhor do céu e da terra. E fé. História da vida. Legal. Seu Zaroni, muito obrigado por esse bate-papo. Eu, quando teve o aceite, eu sinceramente fiquei emocionado, até compartilhei isso com o Fernando Santos. O Fernando Santos, ele é presidente do nosso conselho, e a gente tem uma pergunta aqui, a Sandra, que foi idealizadora desse projeto, Meu Labirinto com Vida. Se todos puderem abrir a câmera para a gente poder interagir. Sandra, fique à vontade para fazer as suas considerações. Primeiro, agradecer. Gostaria também, depois de fazer o fechamento, dizer que eu estou aprendendo muitas coisas, né? Estou com 75 e ontem eu dei uma apostila de 89 páginas. Muito obrigada, Cesarano, por todos os seus ensinamentos. E eu queria te fazer uma pergunta, né? O senhor, com 75 anos, com essa carreira brilhante, o senhor conseguiu manter equilíbrio entre o seu trabalho, sua vida familiar, sua vida de fé? Você foi respondendo esse monte de coisa aí para o Michel, e eu fui vendo a facilidade com que você respondeu tudo isso.
Foi tranquilo o senhor organizar isso, equilibrar isso na sua vida? Ou era muito tomado pelo trabalho? Não, não foi. E eu, inclusive, paguei alguns preços muito caros. Estresse muito alto. Eu tinha uma época que eu estava assim, ficando doente de tanto trabalhar. Eu tive um lado que eu tive apoio muito grande da minha família, principalmente da minha esposa. Sempre me ajudou muito, me seguiu, nunca fez birra para mudar de cidade, para viajar, essas coisas para ajudar. Mas eu confesso que eu deveria ter dado atenção, principalmente para o meu caçula maior do que eu tentei compensar depois, estou tentando, mas eu acho que eu fui um pouco ausente, porque eu ia trabalhar às 7 horas, saía, voltava às 10 da noite, e viajava muito para o exterior, tudo. Então, eu fui um bom pai, mas eu podia ter sido mais presente. Obrigada. Obrigado, Sandra. Mais alguma pergunta, alguma colocação? Bom, seu Zaroni, nós estamos com 2 anos de Meu Labirinto, e hoje, inclusive, tive paciente aqui que fazia anos que não aparecia aqui, e até brinquei, né? Eu digo, quem é tonto sempre aparece, né? Até fiz uma brincadeira assim, né? Não é quem é vivo quem sempre aparece, né? Quem é tonto sempre aparece, né? Porque ninguém vem aqui para dizer que tá bom, né? A menos que seja no retorno, né? Mas nós, como fisioterapeutas também, a gente acaba, como fisioterapeutas, como franquia, a gente acaba virando também empresários, né? E é nesse contexto que a gente assume esse papel de gestão. E aí, nesse processo de gestão, a gente entende que a participação do todo das pessoas acaba sendo, todas as peças são muito importantes, porque é desde a pessoa que vem colocar o papel toalha, que é desde a pessoa que vem fazer a limpeza, a higienização, que é a pessoa que vem instalar a internet, e eu queria, assim, a minha admiração pelo senhor, ela é tão grande, porque eu observava isso quando o senhor estava na sala da presidência, a forma como o senhor recebia as pessoas, a sua humildade, a forma como o senhor conduzia as reuniões, de uma simplicidade, uma forma assim que eu não via em nenhum momento essa diferença de cargos, o senhor tratava igual todo mundo, e eu acho que isso que as pessoas admiravam na sua pessoa e no seu processo de gestão, a forma como o senhor lidava com as pessoas e não lidavam com os cargos. E eu acho que isso que faz a gente estar, né, e conseguir estar sendo a gente mesmo, não estar com cadeiras, né? Você leu o livro aqui? Bom, e um pouquinho mais para baixo, é o livro, né? Aí, isso aí. Foco nas pessoas, olhos no futuro. É isso aí. Eu tenho autografado esse livro. Eu sempre cuidei muito dessa parte das pessoas. No primeiro momento, eu fazia um casamento, né, a recepção dos novos. Eu trabalhei numa empresa estatal muito grande, Furnace, que o diretor tinha elevador separado. Isso para mim era uma bobagem tremenda, porque para mim todo mundo tem que dar o mesmo tratamento. E eu, te falar, Michel, eu tenho esse reconhecimento, esse lado carinhoso das pessoas comigo até hoje. Eu saí em 2016. Eu encontro com a doutora lá da diretoria, ela me dá abraço e tal, fico contente. Então, isso é uma dádiva que eu tenho e que faz parte da minha vida. Tá bom? Que bom.
satisfação de poder ficar contando essas coisas aqui, contando histórias da minha vida. Tá? Joia. Pessoal, mais alguma colocação? Vamos tentar abrir as câmeras, então, para a gente fazer uma foto. Seu Zaroni, meu Deus, muito, muito, muito grato. Agradecer também a dona Vera Lúcia por ter concedido também esse momento aqui com a gente. Muito empolgado que mesmo. Tá, muito obrigado mesmo aí. E se o senhor nos permite a gente fazer uma foto, então, para a gente colocar, se a gente puder também colocar isso na rede social, né? Vamos lá, Carol, Lilian, conseguem abrir, Suzana também, Fernando Cardoso. Uma vez o Fernando Cardoso perguntou, Michel, como é que tu consegue manter a calma? Eu falei, olha, tem umas coisas que eu aprendi com um paciente meu, seu Zaroni. Ele tá aí, ó, agora. Fernando Cardoso consegue abrir a câmera, Carol. Vamos lá, então, vamos fazer a nossa foto. Sandra, tu dá o print também, Sandra? Quem puder também, quem quiser, a gente fala no já, tá? 1, 2, 3 e já. Aí, vamos ver se deu certo. Conseguiram, pessoal? Michel, a minha esposa, alguns anos atrás, deu sinais de labirintite, né? Você lembra que você me indicou um médico lá no continente? Sei. Eu não lembro o nome dele, ele era lá no continente. Eu adorei ele, me deu uma aula eu descobri que labirintite é um nome genérico que tem 300 labirintite. É isso mesmo, é isso mesmo. Eu indiquei um otoneuro para o senhor, né? E ele foi muito bom. Isso aí. E eu continuo indicando ele é muito bom, inclusive. Certo, então, pessoal, obrigado pela presença, obrigado, Tomás, nosso convidado. Gilda também, obrigado, nossa convidada aí também. Gente, gratidão a todos, uma excelente noite. Seu Zaroni, muito obrigado. Eu gostaria de fazer algum encerramento? Eu gostaria de agradecer a oportunidade, foi natural, né, espontâneo, e eu espero que tenha contribuído e ajudado, pelo menos para vocês poderem pensar um pouquinho e conseguir trilhar nos seus labirintos. Obrigado, seu Zaroni. Pessoal, uma excelente noite. Seu Zaroni, de coração, muito obrigado mais uma vez. Tenham todos uma excelente noite, então. Obrigado. Obrigada, seu Zaroni. Isso é uma grande inspiração para a gente. Bom. Tchau. Tchau, tchau.